Eu era um homem de 34 anos, sem emprego, nem lugar para morar. Apesar de ser considerado um cara legal, minha aparência e comportamento não ajudavam. Estava arrependido por toda a minha vida. Minha situação de desabrigado durou apenas algumas horas. Antes disso, eu era o típico recluso, que não fazia nada da vida. Então, de repente, meus pais morreram. Dado o meu histórico, obviamente não fui ao funeral nem à reunião familiar. Foi nesse contexto que fui expulso de casa. Meu comportamento irritante não conquistou ninguém. Eu era do tipo que batia nas paredes e no chão para chamar as pessoas até meu quarto, mas nem saía dele. No dia do funeral, estava me masturbando quando meus irmãos e irmãs invadiram meu quarto, vestidos de luto, e me entregaram uma carta informando que eu tinha sido deserdado. Quando eu ignorei a carta, meu irmão mais novo esmagou meu computador, que eu valorizava mais do que minha vida, com um taco de madeira. Meu irmão mais velho, faixa preta de karatê, cego de fúria, começou a me bater. E eu só deixei acontecer, chorando feito um inútil, esperando que acabasse logo. Meus irmãos me forçaram a sair de casa com nada além das roupas que usava. Não tive escolha a não ser vagar pela cidade, lidando com a dor latejante na lateral do meu corpo. Parecia que eu tinha quebrado uma costela. As palavras duras que meus irmãos lançaram em mim ao sair de casa ecoaram nos meus ouvidos como nunca. Suas críticas me feriram profundamente. Eu estava com o coração completamente partido. O que eu tinha feito de tão errado? Tudo o que eu fiz foi não ir ao funeral dos nossos pais para me masturbar assistindo a um pornô de loli sem censura. E agora, o que eu deveria fazer? A resposta era clara: procurar um emprego, encontrar um lugar para morar e comprar comida. Mas como? Eu não fazia ideia de como começar a buscar um emprego. Sabia o básico. O primeiro passo seria procurar uma agência de empregos. Mas, depois de mais de 10 anos como recluso, não fazia ideia de onde encontrar uma. Além disso, essas agências apenas apresentavam oportunidades de emprego. Eu teria que levar meu currículo ao empregador e participar de uma entrevista. E aqui estava eu, vestindo um moletom endurecido por uma mistura de suor, sujeira e sangue. Não estava em condições para uma entrevista. Ninguém contrataria alguém com a minha aparência. Com certeza causaria uma grande primeira impressão, mas jamais conseguiria um emprego. Além disso, nem sabia onde comprar papel para o currículo. Encontraria em uma papelaria? Na loja de conveniência? Havia algumas lojas de conveniência por perto, mas eu não tinha dinheiro. Mas e se eu conseguisse resolver tudo isso? Talvez pudesse pedir dinheiro emprestado a alguma empresa de crédito pessoal, comprar roupas novas, papel de currículo e algo para escrever. Mas então lembrei, não poderia preencher um currículo sem o endereço de residência. Isso me desanimou. Percebi que, apesar de tudo, minha vida estava completamente arruinada. E, para piorar, começou a chover. Eu resmunguei. O verão tinha acabado, trazendo o frio do outono. Meu moletom, desgastado, absorveu a chuva fria, roubando meu calor corporal. Se eu pudesse voltar atrás e fazer tudo de novo, murmurei, as palavras saindo da minha boca por conta própria. Eu nunca tive uma desculpa para ser um lixo humano. Nasci em uma família abastada, o quarto de 5 filhos, com 2 irmãos mais velhos, uma irmã mais velha e um irmão mais novo. No ensino fundamental, era elogiado por todos por ser inteligente para a minha idade. Não tinha nenhum talento acadêmico especial, mas era bom em videogames e tinha inclinação atlética. Me dava bem com todos. Era o coração da minha turma. No colegial, entrei para o clube de informática. Mergulhei em revistas e economizei dinheiro para montar meu próprio PC. Minha família, que não entendia nada de computadores, mal percebeu. Foi no último ano do ensino médio que minha vida virou do avesso. Passei tanto tempo grudado no computador que acabei negligenciando os estudos. Provavelmente, isso foi o que desencadeou todo o resto. Eu achava que não precisava estudar para ter um futuro. Pensei que era inútil. Como resultado, acabei indo para a escola com o pior ensino médio da região, cheia dos piores delinquentes. Mas mesmo assim, achei que tudo ficaria bem. Poderia fazer qualquer coisa que quisesse, afinal de contas, não estava no mesmo nível que o resto daqueles idiotas. Ou foi o que pensei. Naquela época, houve um incidente que eu ainda me lembrava. Estava na fila da cantina da escola para comprar o almoço e alguém entrou na minha frente. Sendo o jovem moralmente respeitável que eu era, dei-lhe um sermão, jogando tudo na sua cara, com uma atitude arrogante e agressiva. Mas, como esperado da minha sorte, aquele cara era um veterano desagradável, um dos maiores encrenqueiros da escola. Ele e seus amigos me espancaram até meu rosto ficar roxo e inchado. Depois me penduraram no portão da escola, completamente pelado, praticamente crucificado e com tudo à mostra.
Tiraram uma tonelada de fotos que circularam pela escola como se fosse uma brincadeira. Minha posição social entre meus colegas despencou até o fundo do poço da noite para o dia e ganhei o apelido humilhante de pau de lápis. Fiquei um mês sem ir às aulas, escondido no meu quarto. Meu pai e meus irmãos mais velhos viram meu estado e me encorajaram a manter a cabeça erguida e não desistir. Ignorei tudo. Não foi minha culpa. Quem poderia ir à escola numa situação dessas? Ninguém. Então, não importa o que dissessem, eu me mantive firme no meu esconderijo. Todos os jovens da minha sala que viram aquelas fotos estavam rindo de mim. Eu estava certo disso. Não saí de casa, mas com meu computador e minha conexão à internet, ainda consegui passar o tempo. Desenvolvi certo interesse em várias coisas graças à internet e tentei diversos hobbies. Montei modelos de plástico, pintei bonecos e até comecei meu próprio blog. Minha mãe me dava dinheiro quase sempre que eu pedia, parecia até que estava me apoiando. Apesar de tudo, desisti de todos esses hobbies dentro de um ano. Sempre que via alguém melhor do que eu em algo, perdia toda a motivação. Para um observador externo, parecia que eu estava apenas me divertindo. Na verdade, estava trancado dentro de minha concha de proteção, sem fazer nada significativo. Parando para pensar, isso é apenas uma desculpa. Eu poderia ter me saído melhor se tivesse me dedicado a algo como desenhar mangás, escrever light novels ou aprender programação. Havia muitas pessoas em situações semelhantes que faziam isso. Essas eram as pessoas das quais eu zombava. Isso ficou uma porcaria, dizia bufando de desprezo ao ver suas criações, agindo como se pudesse criticar, enquanto na verdade não fazia nada. Eu queria voltar para a escola, idealmente para o ensino fundamental ou talvez para o colegial. Porra, até voltar 1 ou 2 anos já serviria. Se tivesse um pouco de tempo, seria capaz de fazer alguma coisa. Poderia refletir sobre o que já fiz e recomeçar. Se realmente me esforçasse, poderia ser bom em alguma coisa, mesmo que não fosse o melhor. Suspirei, porque nunca me preocupei em conquistar algo. Eu tive tempo. Mesmo trancado no meu quarto, em frente ao computador, havia muito que eu poderia ter feito. Se me esforçasse, poderia ter alcançado resultados decentes. Com mangás ou escrita, talvez jogos ou programação, com esforço suficiente poderia ter conseguido algo e, a partir daí, ganhar dinheiro e... Não, isso não importava mais. Eu não tinha me esforçado. Mesmo se pudesse voltar no tempo, tropeçaria de novo e pararia no meio do caminho diante de outro obstáculo. Não consegui superar coisas que pessoas normais superam, sem nem pensar, e é por isso que estava onde estava agora. De repente, no meio da chuva, ouvi pessoas discutindo. Soltei um breve murmúrio. Alguém estava brigando. Isso não era bom. Eu não queria me envolver com esse tipo de coisa. Mesmo enquanto pensava nisso, meus pés me levavam naquela direção. Olha, é você que... Não, é você que... O que vi ao virar a esquina foram 3 estudantes do ensino médio em meio a uma briga. Havia 2 garotos e uma garota, vestidos com as agora raras jaquetas de sumiere e uniforme de marinheira, respectivamente. A cena parecia um campo de batalha, com um dos garotos, um sujeito mais alto, discutindo com a garota, enquanto o outro tentava acalmá-los sem sucesso. Eu já tive em situações parecidas. Essa visão trouxe velhas memórias à tona. De volta ao colegial, eu tinha uma amiga de infância que era realmente fofa. Quando eu digo fofa, eu quero dizer que era a 4ª ou 5ª mais fofa da turma. Ela tinha o cabelo curto, já que participava do time de atletismo. De cada 10 pessoas por quem ela passava na rua, pelo menos 2 ou 3 se viravam para olhá-la. Além disso, havia um anime do qual eu era super fã na época, então achei que cabelo curto combinava com garotas do time de atletismo. Ela morava por perto, então estivemos na mesma turma várias vezes do ensino fundamental ao colegial. Muitas vezes voltávamos juntos para casa. Tínhamos muitas chances para conversar, mas acabávamos discutindo bastante, e eu fiz algumas coisas lamentáveis. Hoje fico nostálgico quando vejo os gêneros de ensino fundamental, amiga de infância e equipe de atletismo. Parando para pensar, ouvi rumores de que ela tinha se casado há uns 7 anos. E por rumores, quero dizer que ouvi meus irmãos conversando sobre isso na sala de estar. Nosso relacionamento não era ruim. Nos conhecíamos desde pequenos, então conversávamos abertamente. Acho que ela nunca teve uma queda por mim, mas se eu tivesse estudado mais, ingressado na mesma escola que ela, ou entrado para o time de atletismo e conseguido uma admissão especial, isso poderia ter funcionado. Se eu tivesse contado como me sentia, talvez pudéssemos estar namorando. Enfim, sempre brigávamos no caminho de casa, como aquelas 3 crianças. Ou, se as coisas tivessem dado certo, podíamos nos agarrar e fazer coisas impróprias em uma sala vazia após as aulas. Merda, isso parece o enredo de algum simulador de encontros que eu devo ter jogado. Então, notei algo. Um caminhão se aproximava rapidamente do grupo de estudantes. O motorista estava caído sobre o volante dormindo.
As crianças não perceberam. Ah, ei, olhem, cuidado! Gritei, ou ao menos tentei. Mal falei em voz alta por mais de uma década e minhas cordas vocais, já fragilizadas, comprimiram-se ainda mais devido à dor nas costelas e ao frio da chuva. Tudo o que consegui foi um grito patético que se perdeu no barulho da chuva. Eu sabia que precisava ajudar, ao mesmo tempo não sabia como. Se não salvasse, iria me arrepender dentro de 5 minutos. 3 adolescentes virando panqueca debaixo de um caminhão em alta velocidade era algo que eu não queria ver. Eu precisava fazer alguma coisa. Provavelmente acabaria morrendo na sarjeta, mas ao menos conseguir um pouco de consolação não seria ruim. Não queria passar meus momentos finais afogado em arrependimento. Cambaleei quando comecei a correr. Com mais de 10 anos de inatividade, minhas pernas demoraram a reagir. Pela primeira vez na vida, pensei que seria bom ter me exercitado mais. Minhas costelas quebradas enviaram uma onda de dor pelo meu corpo, ameaçando me parar. Pela primeira vez na vida, desejei ter consumido mais cálcio. Mesmo assim, corri. Eu fui capaz de correr. O garoto que estava gritando percebeu o caminhão e puxou a garota para perto. O outro garoto ainda não tinha visto o caminhão. Agarrei-o pelo colarinho e o puxei para trás com todas as minhas forças, empurrando-o para fora do caminho do veículo. Bom, agora só faltavam os outros dois. No instante seguinte, vi o caminhão bem na minha frente. Tentei jogar o primeiro garoto para um lugar seguro, mas, em vez disso, troquei de lugar com ele, ficando em perigo. Mas isso era inevitável e não tinha nada a ver com o fato de eu pesar mais de 100 quilos. Correndo a toda velocidade, demorei para parar. No instante antes do impacto, uma luz brilhou atrás de mim. Estava prestes a ver o brilho da vida. Como dizem as pessoas, durou apenas um instante, então eu não sabia. Foi tudo tão rápido. Talvez seja isso que acontece quando metade da sua vida foi vazia. O caminhão me acertou com força, me lançando contra um muro de concreto. O ar forçou o caminho para fora dos meus pulmões, vazando todo o oxigênio que restava. Eu não conseguia falar, mas não estava morto. Meu volume de gordura deve ter me salvado. O problema foi que o caminhão ainda estava em movimento. Ele me prendeu contra o concreto, me esmagando como um tomate, e então eu morri.